6 de abril de 2014. Candidato único, Marco Polo Del Nero é eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Tribunal de Contas do Rio de Janeiro aponta superfaturamento em obras do Maracanã. Atacante francês Anelka diz em vídeo que nunca acertou ida para o Atlético Mineiro. Galo pretende acionar a FIFA pelo caso. Tentando esquecer derrota na decisão do Campeonato Paulista, Santos luta por vaga na próxima fase da Copa do Brasil esta noite. Domingo, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. E hoje foi dia de despedida de Emerson Sheik aqui no Timão. Os detalhes você acompanha daqui a pouco no Gazeta Esportiva. Olá, ótima noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando do futuro do futebol brasileiro. Marco Polo Del Nero foi eleito nesta quarta-feira o mais novo presidente da CBF. Candidato único nas eleições, ele teve 44 votos a favor, 2 brancos e 1 abstenção. José Maria Marim vai deixar o comando da entidade para assumir uma das 5 vice-presidências regionais. Del Nero assume a CBF em abril de 2015 e deve ficar no comando por 4 anos. Celso e Chico, boa noite. O que deve mudar no futebol brasileiro, sendo que o Marco Polo Del Nero ele é muito ligado ao José Maria Marim, né? Bom, boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sinceramente, eu espero que não mude muita coisa. Eu torcia muito por uma renovação na direção do futebol brasileiro. O José Maria Marim herdou do Ricardo Teixeira a CBF, já é um antigo dirigente do futebol nacional. O Del Nero está há tanto tempo à frente do futebol paulista e o que a gente tem visto no futebol paulista, por exemplo, é um campeonato que só ele gosta, só ele diz que todo mundo aprovou a fórmula, mas eu não vejo ninguém. Fala assim, olha que sucesso que é o Campeonato Paulista. Vê a média de público, vê a quantidade de jogos que não valem absolutamente nada. Terminou o Campeonato Paulista com o próprio Oswaldo Oliveira reclamando do regulamento, o regulamento que tem sido motivo de muitas reclamações, principalmente da crítica especializada. Então, sinceramente, se ele não mexer no Campeonato Brasileiro do jeito que está, já é um bom negócio. Claro que o ideal seria a criação de uma liga, um campeonato no futebol brasileiro correspondente ao do futebol europeu, para que você tenha os jogadores sempre no mesmo nível físico, que data FIFA seja respeitada. Quer dizer, há inúmeras coisas a serem feitas para o futebol brasileiro. Resta saber se realmente vai ser uma direção voltada, uma gestão voltada para o futebol brasileiro ou para interesses políticos. Se for para interesses políticos, como nós vimos aqui na Federação Paulista de Futebol, sinceramente, eu não vejo com otimismo essa eleição. Mas como era candidato único, é o que nos resta. Boa noite, Chico, mais uma vez. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele. De qualquer forma, parabéns ao Marco Polo Del Nero, né? Porque ele foi o candidato único. Os clubes estão aí, podiam ter lançado um candidato próprio. Aliás, o Andrés desistiu porque ele percebeu que ele não ganharia. Então, mas é que tá. Então, aí, você percebe que não vai ganhar uma eleição, você cai fora? Não é assim. Você tem que ter um lugar onde tem uma oposição, mesmo que ele sabendo que dessa vez ele ia perder, ele deveria ter saído, devia ter mantido a sua candidatura. Que eleição não é fácil ganhar, não. Eu concorri em 2 e perdi as 2. Não é fácil, é difícil uma eleição. Então, se você sai para concorrer são 2 só, que seria ele, o André Sanches contra o Marco Polo Del Nero, aí seria visível que um é situação, outro é oposição. Se você dessa vez não ganhou, na próxima talvez ganhe. Então, sabe, não, eu só saio se eu ganhar. Não é assim. Então, o seu André Sanches pulou fora na hora errada, no meu modo de ver. Pulou fora na hora errada. E não teve nenhum Cristo para chegar lá e falar, não, mas eu sou oposição. Então, quer dizer, você só concorre a uma eleição se você vai ganhar? Não é assim. Você tem que concorrer à eleição, às vezes, para marcar terreno, para dizer, olha, eu sou oposição e estou chegando. Agora, é evidente que o Marco Polo Del Nero tem a máquina na mão. Então, aí fica fácil. Fica fácil. A máquina, quer dizer, o apoio do José Maria Marim, todas as confederações, ele visitou presidente por presidente, fez a campanha dele, como todo mundo faz. Então, parabéns. Que não houve ninguém, todo mundo se acovardou. Essa é a grande verdade. Os nossos dirigentes falam em liga, mas que liga?
Quem manda no futebol é a televisão. Quem manda na CBF são aqueles homens que a CBF do Ricardo Teixeira ainda queria que mandasse. Então, sabe, não tem mudança nenhuma. Vamos parar de hipocrisia. Porque eleição se ganha disputando, ou se perde disputando. Ué, agora você vai entrar numa eleição e fala, só entre se eu ganhar? Nunca vi isso. Só pode passar na cabeça do Andrés um negócio desse, ou de qualquer outro que faça oposição. Não é fácil fazer oposição a essa gente. Eles estão aí, vai fazer quase uns 40, 50 anos, gente. Não é difícil, é quase que um feudo. Agora, você vai lutar contra o feudo reclamando? Não é assim. Eu não vou concorrer porque eles vão ganhar. Ué, e daí? Marca presença. Bate na mesa a mão e fala assim, quase que eu falo uma bobagem. Fala assim, eu sou oposição. Vocês não estão aí na liderança sozinhos. Eu me lembro muito bem que teve uma eleição aqui na Federação Paulista de Futebol que o Flávio Prado e o Silvio Luiz saíram candidatos. Só para encher a paciência, não sei de quem era o presidente, acho que era o Nabi Abichedi, que ia ser eleito. O Nabi Abichedi, Alfredo Mitidieri, o Silvio Luiz e o Flávio Prado de vice. Saíram só para encher a paciência, chegaram de carruagem aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, chegaram de fraque Cartola. Isso é debochando que você mostra o quanto esses caras são fortes. Então você precisa ter alguém que combata eles. Então não adianta, o senhor da chance quer sair para ganhar, então aí ele não quer marcar presença, ele quer pegar o poder para ele. É complicado não ter oposição, né, Chico? Não, é o tal negócio, quer pegar o poder para ele, quer tirar o poder desses caras e pegar para ele, quando não é isso que tem que acontecer. E são os clubes se unirem, fazerem uma liga, tirar esse feudo que está aí faz um tempão, desde a época do Jean-Marie Godefroy d'Avelange, que está vivo ainda, Deus sabe como, 100 anos de idade. Tem tanta gente boa que morre cedo, né? Esse aí que não faz falta nenhuma, mas enfim, Deus que sabe, vai ele quando tiver que levar. Mas tem que ter oposição, não tem oposição, então ninguém tem que reclamar nada. Tem que sair e falar, estou aqui. Quem tem peito para isso? Sabia que vai perder? É o feudo, ninguém quer lutar com o feudo, que é o feudo para ele, não é assim. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Marco Polo Del Nero comandando a CBF será bom para o futebol brasileiro? Sim ou não? Celso Cardoso. Não, acho que já disse, né? Não me empolga. Chico. Vai continuar do jeito que está. Se continuar do jeito que está, que ele disse o Celso, tomara que continue, vai ser. Vai ser, por que não? Mudar não vai. E se tiver uma mudança, tem que ser uma mudança radical, uma revolução, não uma reforma. Não é tirar esse feudo e colocar outro. É tirar esse feudo e acabar com o feudo. Fazer uma coisa mais democrática. Bom, a gente quer saber a sua opinião, o resultado no final do programa de hoje. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro divulgou um relatório técnico que aponta superfaturamento nas obras de reforma do estádio do Maracanã. A informação foi divulgada sem maiores detalhes no último sábado pela coluna Radar Online da revista Veja. Segundo o documento, as obras foram superfaturadas em 67 milhões e 300 mil reais. O Tribunal de Contas solicitou que esse valor não seja pago pelo governo ao consórcio Maracanã, formado pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez, responsáveis pela obra. Segundo o relatório, foram vários tipos de irregularidades, como pagamentos indevidos a serviços prestados e problemas de acabamento no estádio. Na licitação para a reforma, o consórcio havia orçado a obra em 705 milhões de reais. Mas o Maracanã custou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O relatório técnico ainda será analisado e julgado pelo plenário do Tribunal de Contas do Estado. Mas o que eu falei ontem aqui, Michele, no programa? Não vai ter nenhum estádio com padrão FIFA. E os estádios que vão ter aí são mais ou menos padrão FIFA. Puseram uma coberturazinha, deram uma garibada, puseram uns assentinhos, reformaram, fizeram algumas coisas. Mas não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro, é porque os caras são corruptos mesmo. E eu não duvido que tenham desviado esse dinheiro. Não estou dizendo que desviaram, mas eu não duvido que tenham desviado. É preciso que se apure, porque isso já estava sendo previsto há muito tempo, né? E esse consórcio, no Rio de Janeiro, aliás, Ave Maria, Cruz Credo, qualquer obrinha lá custa muito. Será que o cimento lá é diferente do daqui? A terra custa mais caro? Tem ouro na terra do Rio de Janeiro? Não é possível. Um barraco lá,
Os caras estão alugando para a Copa por 5 pau por dia. 5 pau por dia. Pô, o cara vai ficar no morro. Tiro para lá, tiro para cá. O cara vai ficar no morro, vai alugar barraco lá, porque não tem mais hotel. Não tem mais hotel para ver a Copa. Então, quer dizer, custou uma nota. E o barraco também vai estar caro. Pô, então aqui tem ouro no Rio de Janeiro? Eu não sei. Então, é complicada a coisa. A coisa é triste. Se você pegar as principais arenas da Europa e comparar com o preço cobrado aqui no Brasil, você fica chocado. Arena tão moderna quanto, tão bem construída quanto, quer dizer, a gente viu o Engenhão quanto custou e teve que ser interditado porque havia problema de engenharia na construção da obra. Eu vou falar uma coisa para você. Há coisas no Brasil... O Engenhão, até hoje, o Engenhão virou um comentário da Story Channel. Estádio João Avelange. Virou um comentário da Story Channel. Pra você ter uma ideia. Porque foi um estádio construído no meio da favela, no meio do nada. E vê o que deu, né? Desculpa interromper. Não, pois é. Então tem coisas no Brasil que você realmente, sabe, é para você ficar chateado, porque você tem muito discurso oficial, muito blá, 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 mas nada que o convença de que realmente custou isso, vale isso e por que é assim, sabe? A má gestão do dinheiro público, a falta de compromisso. Eu repito aqui, o Brasil foi anunciado sede da Copa do Mundo há muito tempo, há mais de 7 anos. Quer dizer, não faz sentido você ter a maioria das obras, a imensa maioria das obras atrasada, né? E não bastasse o atraso, ainda eu repito, eu vou bater na mesma tecla. Se há dinheiro público envolvido, você tem que torcer realmente, você espera o legado. Que você tenha melhora na infraestrutura urbana, mobilidade urbana, segurança, transporte público, enfim. E a gente vê o mesmo Brasil de outrora, quer dizer, não mudou absolutamente nada ou quase nada desde que o Brasil foi anunciado sede da Copa do Mundo. Então isso não é ser ranzinza, é ser realista. Uma coisa é torcer para o Brasil quando a bola rolar. Acho que todo brasileiro vai torcer, vai estar com a seleção. O clima de futebol é uma coisa, mas isso não pode cegar as pessoas para o que está acontecendo no entorno. E isso envolve dinheiro. Dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro de você que está nos acompanhando no Gazeta Esportiva. Só uma coisa, olha, você vê que uma Copa é uma coisa que cai para nós jornalistas da imprensa esportiva. Então, para nós, isso choca. Porque o estádio deveria custar 705 milhões e custa R$1,250 mil, a gente fala, pô, o que aconteceu? Inflacionou, o dinheiro cresceu. Não, isso acontece em qualquer setor. Em qualquer setor da educação, em qualquer setor do transporte. Tem dinheiro para fazer as coisas e os caras não fazem. Os caras desviam. Não é de hoje isso que acontece, que nós, do esporte, não estamos acostumados. A gente não está todo dia em Brasília, estamos todo dia no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, no Fluminense. Então lá a gente pega as coisas e estranha e questiona. Agora, os colegas nossos que estão lá em Brasília não têm esse mesmo espanto. É gozado isso. Isso faz tempo, viu? Não é de hoje, não. Na política, isso é normal. Todo mundo sabe que todo mundo tem dinheiro e gasta dinheiro a rodo e ninguém apura onde. Na economia acontece o mesmo. Agora, nós do esporte não estamos acostumados com isso. A gente valoriza o dinheiro, porque sabe quanto custa o dinheiro? A gente está muito preso ao futebol, a coisa que é do povo. Né? Então você vê, então já superfaturando. Você imagina uma construção de uma ponte, uma imigrantes, quanto que os caras não faturaram, sei lá, uma Anchieta quando construíram. Pelo amor de Deus, havia Anchieta. Vou te contar, parabéns aos colegas aí, porque eu vou te contar, conviver com essa gente não é fácil não. Parabéns entre aspas, né? Porque como nós estamos assustados, vocês deviam ficar assustados todos os dias e não ficam. Basquete, haverá um 5º jogo entre Palmeiras e São José pelos playoffs do NBB. Ontem, uma vitória colocava a equipe do interior na próxima fase, mas o Palmeiras, empurrado pela torcida que lotou o ginásio do Palestra Itália, liderado pelos armadores Neto e Stanik, venceu com autoridade e empatou a série em 2-2. Veja como foi. O alçapão da torcida que canta e vibra. Aqui, a defesa vira a que ninguém passa. E a linha atacante tem mais raça do que nunca. Ganhar do Palmeiras no ginásio do Palestra Itália é tarefa das mais difíceis. No NBB, o Verdão venceu 13 dos 18 jogos que disputou em casa. São 5 vitórias seguidas. A quinta foi contra o São José, que empatou a série em 2-2 pelas oitavas de final do Campeonato Nacional.
O time do Vale do Paraíba já tinha sentido o drama de visitar o Palmeiras. No play-off, depois de abrir 2-0 jogando em São José dos Campos, levou de 85-68 no último domingo. Vencer seria a única maneira de evitar o quinto jogo, mas foram tantos os erros que o time marcou apenas 11 pontos no primeiro quarto, contra 19 do Palmeiras. Eu sou um cara que acredito muito na defesa. Meu time tem que marcar. A segurança do time vem da defesa, não de um ataque bom. Um ataque fortalecido com uma defesa ruim fica trocando ponto. Uma defesa fortalecida com um ataque médio, a gente pode não fazer todas as bolas, mas também não toma todas as bolas. No segundo quarto, o São José melhorou. Chegou a encostar no placar, mas uma bola de 3 de Neto e outra do argentino Stanite no último lance fez o Palmeiras ir para o intervalo com 9 pontos de vantagem, 34-25. Aliás, o armador é o grande responsável pela mudança de patamar da equipe. Nós não tínhamos um armador realmente que desse uma confiança para o time. E ele chegou, ele é gabaritado, passou 10 anos na Europa, passou em times na Argentina de alto nível, foi seleção argentina da geração do Ginóbili. Então, assim, é um cara super gabaritado e ele consegue fazer todos os jogadores tirarem o máximo do potencial individual. Isso que é importante. Stanite mais uma vez liderou a equipe. Foi o cestinha com 19 pontos e o Palmeiras venceu por 83-69. Deixar eles em 70 pontos, um time que faz mais de 80, que tem grandes jogadores como Quesada, Dedé, Jefferson, Caio. Essa é a diferença. Eles não jogaram cômodo, não podiam correr em contra-ataque, aí o Palmeiras fez um grande jogo aí. Agora é descansar, domingo tem mais, tranquilo, não tem nada a ganho, fizemos só apenas o nosso papel, como eles fizeram dentro de casa, da casa deles. Agora é a superação. O Palmeiras está a uma vitória das quartas de final. O problema é que, por ter feito uma campanha melhor, o São José tem o direito de decidir em casa. Lá eles não têm uma torcida de clube de futebol como a do Verdão, mas é tão fanática quanto. Eles transformam o ginásio da associação num inferno para o adversário. Tanto que o Palmeiras perdeu os 3 jogos que disputou lá nessa edição do NBB. O São José é muito forte lá. A torcida faz muita pressão, o time fica fortalecido, como o nosso fica em casa, com essa massa aqui gritando e apoiando. Nós temos que jogar um pouco diferente das 3 partidas que nós jogamos lá, né? E principalmente começar bem o jogo, que nenhum dos 3 jogos, tanto da fase regular quanto do playoff, nós começamos bem. Nós tivemos que correr atrás do placar. Para chegar às quartas de final pela primeira vez em 16 anos, a defesa vai ter que ser a que ninguém passa. E a linha atacante vai ter que ser de raça, também longe da torcida que canta e vibra. Muito bem, Chico Lang, você que está em casa pode interagir com a nossa equipe através do nosso Twitter, @GazeEsportiva. Lá você conversa conosco, fica sabendo antes de todo mundo que vai rolar no Gazeta Esportiva e conhece ainda os bastidores do nosso trabalho no programa. Então o endereço é twitter.com/GazEsportiva. E eu quero mandar um beijão aqui para o Nelson Teles, que está assistindo em Jundiaí junto com a Márcia. João Henrique Oliveira manda beijos. Emília Monteiro também manda beijinho. E o João Henrique, aqui já falei, né? Chaveirinho, a Duda e o marido dela assistindo o programa Gazeta Esportiva. Chaveirinho, que não é o Celso Cardoso, é a Duda e o esposo dela. Beijo. Olha, eu quero mandar um abraço para o José Santos. José Santos, que trabalha aqui no restaurante perto aqui, né? Não é isso? Na Alameda Santos. Então, um beijão para você, um grande abraço corintiano aí, que é meu fã. É isso aí. Beijo. E agora é hora de conferir as principais atrações do Super Esporte desta quinta-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, temos o Super Esporte e o nosso programa vai trazer tudo sobre o Santos na Copa do Brasil. O Peixe tenta confirmar a classificação contra o misto hoje à noite na Vila Belmiro. Tem também São Paulo, Corinthians e Palmeiras de olho na estreia no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Os gols da finalíssima da Copa do Rei entre Real Madrid e Barcelona, jogaço. E também tênis com o Masters 1000 de Monte Carlo. Meio-dia, Super Esporte. Eu espero por vocês. Mandou um e-mail aqui, mas amanhã não vou ler o seu e-mail. Então, hoje um beijo para o Henrique e o avô dele, que amanhã faz aniversário.
Copa do Brasil, Santos e Misto do Mato Grosso decidem logo mais às 10 horas na Vila Belmiro uma vaga para a próxima fase da competição. O ex-jogadorzinho, diretor de futebol do Peixe, falou do atual momento da equipe, principalmente depois de perder o título do Paulistão para o Ituano. O título paulista escapou por entre os dedos e 3 dias depois do desastre, o bombeiro apareceu. Eu vim porque, assim, é um momento até de poupar os meus atletas, né, deixar eles se recuperarem, porque todo mundo sente, cara, é normal. A opinião pública e nossa também é que a gente era o favorito para ganhar um campeonato pelo que a gente apresentou, pela brilhante competição que o time fez. Zinho defendeu os jogadores, mas o baque ainda é grande. É um grupo muito honesto aí, tem jogadores aí de maioria, todos, de índole muito boa, que sente, cara, queria ser campeão. Né? Os caras estão tristes, é normal. Então, o único jeito é esquecer o domingo e recomeçar hoje à noite contra o Misto pela Copa do Brasil. Eu tenho que usar já o jogo do Misto, com todo o respeito, mas que o meu time jogue bem e ganhe. E passe de fase. Vamos treinar para iniciar bem o Brasileirão. Uma vitória simples é o suficiente para o Peixe passar de fase. E no final de semana, a equipe inicia o Brasileiro contra o Sport na Vila. O São Paulo vai conhecer... Fala, não, eu queria falar verdade. rapidinho Comenta, claro. do Santos, se você me permite. A vitória hoje, ela não é só importante do ponto de vista de classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos lembrar que o Santos empatou 0-0 lá. Então, vamos imaginar o pior... Não pode tomar gol aqui, né? Então, exato. Vamos imaginar o pior dos cenários. Porque o pior dos cenários é um empate com gols. 1-1, 2-2. Pouco provável. Mas se isso acontecer, quem passa é o Misto. Ao Santos só resta uma alternativa. Vencer o jogo, ou melhor, 0-0 leva para os pênaltis. Mas nos pênaltis tem o trauma do que aconteceu domingo. Então o Santos precisa da vitória por 2 razões. Uma, para conseguir a classificação, que é algo imediato, e outra, para acabar com a ressaca da perda do título para o Ituano em pleno estádio do Pacaembu. O Santos, ou melhor, o santista imaginava que o Santos seria campeão. Quer dizer, tinha a melhor campanha, 2 jogos no Pacaembu, maioria da torcida, 85% dos ingressos destinados ao torcedor santista. Então, todo o cenário era favorável ao Santos. Aí veio a derrota no primeiro jogo e o Santos tinha tudo para vencer por 2 gols de diferença, por exemplo, a segunda partida, não o fez e perdeu o título. Então, isso cria um peso, um ambiente, digamos, desgostoso. Eu acho que não tem que caçar bruxa nenhuma, não tem que achar que o time não presta, que os jogadores são fracos, tampouco que o treinador é ruim. Não, o Santos fez uma boa campanha, mas não viveu boas jornadas contra o Ituano. Então, de repente, uma vitória, que é a obrigação hoje sobre o Misto, afasta de vez a crise que ameaça se instalar lá na Vila Belmiro. Olha, para falar em crise, tem crise em grande clube europeu rondando, mas a gente falar sobre isso daqui a pouco. É verdade, você tem razão. Agora, o que aconteceu com o Santos do Oswaldo Oliveira agora, aconteceu com o Corinthians do Chico Formiga, que por sinal jogava no Santos, o treinador Chico Formiga, em 88, 89. O Corinthians ficou 22 jogos invicto. Aí foi disputar a final, né? E perdeu a final. Acabou a gasolina do Corinthians, uma coisa gozada. Daí, quando você olha o Santos jogar, dá a impressão que acabou a gasolina. Sabe? Sabe aquele negócio de carro correr, o cara corre em primeiro lugar. A hora que chega na reta de chegada assim, vai parando. Aí o Santos parou, quem vinha atrás passou por cima. Quem vinha atrás era o Ituano. Se fosse o Palmeiras, seria o Palmeiras. Se fosse o Corinthians, seria o Corinthians. O São Paulo seria o São Paulo. Na hora de cruzar a linha de chegada, acabou a gasolina. É normal acontecer isso quando você faz uma reformulação num clube. Agora, você imagina se fosse o Corinthians. Se fosse o Corinthians, pelo amor de Deus, já tinha estourado a Terceira Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma. Principalmente dos coleguinhas de imprensa anticorintianos, que está assim, né? Agora, como foi o Santos? Que se dane, não acontece nada também. Então, vamos em frente. O São Paulo vai conhecer nesta noite o novo presidente para os próximos 4 anos. Homem forte de Juvenal Juvencio, Carlos Miguel Aidar, candidato da situação, e Calil Rocha Abdala, da oposição, concorrem para assumir o comando do tricolor até 2017. A eleição tem início marcado para daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, e deve contar com as presenças de 235 conselheiros, que vão eleger também os presidentes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, além da votação para a cobertura do estádio. Celso Cardoso e Chico Lang, pelo que se viu, Chico,
né? Pelo que se viu falar no Morumbi, parece que a vitória do Carlos Miguel Aidar já é dada como certa. Vocês concordam? Sim, concordo. Isso não se discute. Não se discute. O que se discute é o futuro do São Paulo com a eleição do Aidar. Aliás, a cobertura do Morumbi ainda vai dar muito o que falar, Chico. Então, é isso que eu queria dizer. O adversário do Carlos Miguel Aidar, o Calil Rocha Abdala, ele marcou uma entrevista coletiva para daqui a pouco, onde ele deve dizer que está retirando a candidatura dele. Isso quer dizer o seguinte, que não vai ter quórum, o Aidar vai ser, vamos dizer assim, sacramentado como presidente do São Paulo, mas não vai ter quórum para voltar à cobertura do Morumbi. Ah, como assim? Não vai ter quórum, você tem que ter tantos por cento do conselho para que isso aconteça. E como a oposição vai se retirar, não vai ser votada a cobertura. Então, os caras já vão começando a boicotar o Carlos Miguel Aidar. Já começa? Antes dele assumir, já está sendo boicotado. Agora, isso chama-se oposição. Você vai falar, pô, mas é um retrocesso. Não é. Tem que haver. Você tem que ter um tipo de um governo paralelo, uma coisa que fiscalize um outro, para que a coisa ande. E ande em prol do clube. Então, se não passar dessa vez, vai passar de outra e precisa ter direito a essa cobertura aí, que também o quanto vai sair, né? Porque aqui entre nós, né? É o tal negócio que eu e a Michelle estavam conversando. O cara marca que a cobertura custa tanto e de repente ela pula para não sei quanto, calma, né? Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Eles vão impedir, é uma manobra política do futebol, para que não seja aprovada a cobertura do Morumbi. Então, oposição, eu acho que ela tem que funcionar para o bem do clube. Oposição tem que funcionar para o bem da cidade. Oposição tem que funcionar para o bem do país. Mas quem falou para você que cobrir o Morumbi é um bem para o clube? Então, aí que está a questão. Negócio, a pergunta Depende é essa. muito da situação, Chico. Se você observar, olha só em termos de futuro. Corinthians com uma arena moderna, nova. O Palmeiras com uma arena moderna, nova. O Morumbi é hoje o principal estádio de São Paulo, mas vai deixar de ser. Vai ser o terceiro, talvez, melhor estádio. Isso por quê? Porque o Morumbi é um estádio dos anos 70, que, convenhamos, comparado às grandes arenas, às novas arenas, está defasado. Por mais que doa para quem é São Paulino, essa é a realidade. Celso. É um estádio que, só para concluir, o estádio para os padrões brasileiros, o Morumbi sempre foi uma referência. Mas para os padrões internacionais, pelo que se pensa em padrão FIFA, em arena moderna, pelo que se conhece no mundo, o Morumbi está muito A FIFA vetou o Morumbi antes da Copa. Então tem muita gente que atribui a questões políticas, mas de passar por uma reforma profunda. Quer dizer, quem conhece estádio lá fora sabe que o Morumbi, por mais que seja a referência no Brasil, para o que há de mais moderno está defasado. Então alguma coisa precisa ser feita. A cobertura é uma delas, até para não ficar tão atrás de Palmeiras e Corinthians, que hoje terão, hoje não, né? Nos próximos meses terão modernas arenas. Eu acho justo que o São Paulo se preocupe com isso, sim. Eu acho justo também. Agora precisa ver como é que vai ser construído. Lembra que o estádio João Avelange lá foi construído rapidinho e a cobertura está desabando. E está interditado o estádio. Precisa fazer com pressa também, né? Não tem data, não tem Copa do Mundo. E com calma. Dá para fazer com calma. Por isso que a oposição hoje vai boicotar. O Grêmio apresentou um importante reforço para o Campeonato Brasileiro e principalmente para a sequência da Libertadores. O meia Rodriguinho foi apresentado ontem ao Grêmio. Vindo do Corinthians por empréstimo até dezembro, o atleta terá o salário bancado agora pelo tricolor gaúcho. O jogador despontou para o futebol no América Mineiro e no time de Parque São Jorge disputou 13 jogos, mas não fez nenhum gol. Quando você acaba perdendo espaço em algum lugar, você tem que procurar se renovar, buscar outros ares para que possa buscar seu espaço de novo, jogar e demonstrar por tudo que você fez e estava num time como o Corinthians também. Eu estou numa equipe maravilhosa como eu cheguei agora. Espero poder mostrar meu potencial, tudo que eu já fiz, e poder repetir aqui. Espero poder ajudar, que é um grupo maravilhoso e eu tenho certeza que eu vou ser muito útil. O Grêmio pagará uma multa de $10 mil para inscrever Rodriguinho na Libertadores, a tempo dele enfrentar o São Lourenço no dia 23. Depois do fracasso no Campeonato Carioca e da decepção com a eliminação na primeira fase da Libertadores, o Botafogo apresentou nesta tarde Wagner Mancini.
Sem querer perder tempo, o novo técnico foi para campo e já comandou o treino para a estreia no Brasileirão contra o São Paulo no Morumbi. O meio-campista Jorge Wagner falou da expectativa com a chegada do novo treinador e não poupou elogios para a contratação do atacante Emerson Sheik, que deve fazer o primeiro treino amanhã. Uma excelente contratação aí, né, que o Botafogo fez, né? E com certeza vai nos ajudar muito, né? Acho que todos aqui conhecem a qualidade do Sheik, né? Sabe aí toda a sua história no futebol, né? É um jogador que por onde passou conquistou títulos, sempre venceu, né? E com certeza vai chegar aqui para nos ajudar, né? E com certeza ele vai chegar aqui, vai encontrar um grupo aí onde todos se dão bem, né? Com certeza a gente vai fazer o máximo aí para que ele possa se adaptar o mais rápido possível e possa nos ajudar. Nunca tive a oportunidade de trabalhar com Wagner Mancini, né? Mas nós temos aí uma história, né, no futebol, e a gente sabe aí, sempre tem a conversa, né, entre nós jogadores e no grupo de jogadores, né? Então, as informações que a gente tem dele é de que realmente é um cara trabalhador, um cara que tem um respeito muito grande por parte dos jogadores, né, que os jogadores gostam também do trabalho dele. Então, com certeza, está sendo aí uma boa contratação, né, que o Botafogo fez, né? Então, acho que temos que fazer de tudo aí para que ele possa chegar, né, e impor a sua filosofia de trabalho, e nós jogadores temos que assimilar isso aí o mais rápido possível, né, para que os resultados possam aparecer já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Com certeza a gente vai estar aqui para ajudá-lo, né, da melhor maneira possível. Hora de falar do Corinthians, enquanto a equipe segue se preparando para a estreia no Brasileirão, domingo contra o Atlético Mineiro em Uberlândia. O treino desta tarde foi também de despedida. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. No Corinthians, ninguém esconde que depois de quase um mês sem jogar uma partida oficial, a ansiedade para a estreia no Campeonato Nacional é muito grande. Bate um pouco da ansiedade também, até porque o que vale mesmo são jogos oficiais. Fizemos 2 jogos treinos aí que vencemos, mas estamos com vontade de entrar em campo valendo 3 pontos. Sem jogar, coube ao Timão treinar muito e a preparação foi a melhor possível. Tenho certeza que a gente está se preparando para entrar para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Então a gente está fazendo de tudo o possível aí para poder estar todo mundo bem até a nossa estreia. Então estamos trabalhando firmes aí e focados na estreia do campeonato e para brigar mesmo pelo título. O Corinthians estreia domingo no Campeonato Brasileiro, enfrentando o atual campeão da Copa Libertadores da América, o Atlético Mineiro. A partida está confirmada para Uberlândia, mas o principal assunto do dia aqui no Timão não foi a estreia da equipe no Campeonato Nacional, e muito menos a possível contratação de novos reforços para a sequência da temporada. E sim, Emerson Sheik, que está indo para o Botafogo do Rio de Janeiro. Antes de sua ida definitiva para o Rio, Sheik fez questão de se despedir de seus ex-companheiros. E durante a entrevista coletiva de Gil, uma surpresa. Eu queria deixar o agradecimento a vocês, a todo torcedor corintiano, a instituição, meus amiguinhos, toda a sorte do mundo para vocês. Eu vou estar de longe, mas vou estar torcendo. Emerson apareceu de surpresa na sala de imprensa para um rápido depoimento. Eu também vou sentir falta de vocês. É mentira. Em sua saída, tentamos improvisar com ele uma rápida entrevista coletiva. Saio feliz porque o meu tempo aqui foram tempos de vitórias, de conquistas, então não tem por que sair com tristeza. O clube foi tudo na minha vida. Profissionalmente o Corinthians foi o melhor, todo mundo sabe disso. E eu saio extremamente feliz com a certeza do dever cumprido. Sem querer polemizar, Emerson se despediu do Timão com bom humor. Eu tô atrasado, gente. Minha futura namorada esperando. Sem ressentimento, sem nada, grande abraço para o Sheik, o Sheik esteja feliz no Botafogo, agora com o Wagner Mancini, técnico competentíssimo, e o Sheik é um cara por onde passa ganha título. Tomara que ele ganhe um título lá no Botafogo também. São nossos sinceros votos. Ninguém vai esquecer de você, meu caro Emerson Sheik, que acabou com o Boca Júnior, desmoralizou os argentinos aqui no Pacaembu, mordendo o dedo do cara, dando a cara para bater. Você humilhou os argentinos. Grande abraço para você e seja feliz.
Uma última notícia envolvendo o Atlético Mineiro. A diretoria do Atlético Mineiro apresentou documentação relacionada à negociação do clube com o Anelka. E nesses documentos constam assinaturas do jogador e de representantes do atacante francês. Tá bom? Tem a assinatura do jogador? Tem aqui, ó, a documentação relacionada à negociação entre clube e... Não, assinatura dos representantes do atacante francês. Do jogador parece que não tem. Faltando pouco menos de 2 meses para o início da Copa do Mundo, o polêmico conselheiro do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, falou sobre o novo estádio do Timão e aproveitou para dar uma provocadinha num tradicional rival. Essa questão do estádio, de alguma maneira, como é que você está avaliando? O estádio está resolvido. O estádio, a cidade devia agradecer o Corinthians. A cidade de São Paulo ia ficar fora da Copa do Mundo. Só não ficou por causa do Corinthians. E eu sei que estão reclamando que o estádio está atrasando um pouquinho. Ele só está atrasando por um erro da prefeitura. Foi primeiro da prefeitura, do prefeito, daquela comissão que só tinha São Paulino, que começou a insistir que o Morumbi devia ser o estádio da Copa do Mundo. Mas o Morumbi... Na última gestão, né? Na última gestão, na gestão passada, do Kassab. O Morumbi não tinha nenhuma condição de ser o estádio da Copa do Mundo. Agora fico inventando, uma hora dizem que foi o Ricardo Teixeira, outra hora dizem que foi o Serra, outra hora não foi ninguém. O Morumbi, quem excluiu o Morumbi foi o Morumbi. O Morumbi é um estádio irreformável. Ele precisa de $1 bilhão para reformar. Aquilo ali é difícil. Sabe o que é? Que a maior parte da imprensa não vai transmitir o jogo lá do Morumbi. Eles ficam olhando pela televisão, aquele negócio. Pela televisão, todo mundo é bonito. Você entendeu? Todo mundo é bonito. Mas ele não tem condições de ser reformado. Quer dizer, ele tem, mas você vai gastar um caminhão de dólar para reformar o Morumbi. Então, deviam todo mundo hoje marcar uma missa de agradecimento ao Corinthians, porque salvou São Paulo de ter um vexame monumental, ficar fora da Copa do Mundo. O importante é o seguinte, tem um estádio para abertura da Copa do Mundo, que o Corinthians assumiu esse risco e está de parabéns. Só acrescentando para a gente encerrar o assunto também, Roque, o Juvenal declarou que dá graças a Deus do Morumbi não ter sido escolhido como sede da Copa. É ironia ou é realidade isso? Não, ele falou isso porque é como o cara que fala assim, eu queria tanto esse carro é bonito, é melhor que eu não tenha o carro. Não é isso, eles queriam abrir, lutaram e não deu certo, porque eles contavam que eles iam empurrar com a barriga. O prefeito de São Paulo nunca tinha ido ao estádio de futebol, não sabia para que serve aquela trave lá, para que serve aquela coisa no escanteio, o que é escanteio. Aquela comissão era toda de São Paulino, eram todos, os 3 que decidiram eram São Paulino, e ficaram insistindo no Morumbi, e isso atrasou. Senão isso aí, o estádio do Corinthians já era para estar pronto, mas eles atrasaram demais. Foram eles que atrasaram. Campeão da Copa do Rio em 1951, entre outros títulos, o lendário goleiro palmeirense Oberdan Catani passa por um momento delicado. Aos 94 anos, ele foi internado ontem em um hospital em São Paulo e passou por uma cirurgia cardíaca nesta quarta. A nossa reportagem conversou com o médico responsável pelo procedimento. Ele teve um quadro que a gente chama de angina instável, faz parte do quadro das síndromes coronarianas agudas. A angina instável seria um estado antes do infarto agudo do miocárdio. A diferença é que o infarto agudo do miocárdio, você tem a oclusão, o entupimento completo da artéria coronária, e na angina instável, esse entupimento ainda não está completamente estabelecido. Você tem um entupimento importante, 80%, 90%, mas não é uma oclusão total. Ou seja, ainda existe um fluxo coronariano, existe passagem de sangue pelaquela obstrução. Só que esse sangue não é suficiente para irrigar bastante o músculo do coração. E aí vem a dor torácica, a dor no peito, que é decorrente da isquemia. O que é isquemia? A falta de sangue para o músculo do coração. No caso dele, com 94 anos, o tratamento de eleição passa a ser a angioplastia coronária, por ser menos agressivo. Já que a angioplastia coronária, você não precisa cortar nada para fazer. O desentupimento é feito através de uma pequena cânula ou um tubinho pequenininho que a gente entra por atrás, por intermédio de uma artéria femoral ou radial, e esse tubinho a gente leva até o coração, e por dentro desse tubinho, então a gente passa aí o balãozinho, depois o estente, o fiozinho, faz a
angioplastia coronária, um procedimento minimamente invasivo. Agora ele entra numa fase, já que o procedimento da angioplastia foi feito hoje à tarde, é a fase de recuperação. Então a gente vê se ele vai ter uma boa resposta, se os rins vão responder, se vão eliminar bem o contraste que é utilizado durante a angioplastia, se o pulmão vai responder bem, enfim, como um todo. Então as próximas 24, 48 horas são importantes para a observação do organismo dele. Então ele está monitorado numa unidade semi-intensiva para justamente a gente ficar de olho em possíveis complicações que possam acontecer. Dentro de campo, o Palmeiras estreia neste final de semana no Brasileirão. As notícias do Verdão com José Paes. Quando o Palmeiras entrar em ação no domingo para pegar o Criciúma na estreia pelo Campeonato Brasileiro, um jejum de 17 dias sem jogar terá se encerrado. E para a partida que vai marcar o retorno do clube à Série A do Brasileirão, o professor Gilson Kleina faz mistério. Os titulares só serão definidos depois de um amistoso que vai ser feito na próxima sexta-feira contra a seleção sub-17 do Brasil. E se o treinador alviverde se basear nos números para o duelo em solo catarinense, não há muito com o que se preocupar. O Verdão enfrentou o Tigre 6 vezes na divisão de elite do torneio nacional. Venceu 4 confrontos e perdeu apenas 2. A gente tá com foco muito grande, né, no Campeonato Brasileiro. Temos um elenco muito forte. Não é porque a gente não conseguiu o Campeonato Paulista que a gente tem que pôr dúvida, né? Acho que a equipe está preparada para o Campeonato Brasileiro e não vê a hora de começar para a gente, né, dar uma sequência aí até a parada da Copa. Fora de campo, o Palmeiras segue tentando manter o meio-atacante Serginho no elenco e negocia a permanência do atleta com o Oeste, dono dos direitos econômicos do jogador. Ele tem contrato de empréstimo com o Alviverde até o dia 31 de maio e deve seguir no clube. Ainda falando sobre os assuntos extracampo, a torcida do Palmeiras enfim tem um motivo para comemorar. O meia Valdívia passou por uma biópsia muscular e está no auge da forma física. O chileno está recuperado de um problema de regeneração demorada. E com isso, ele está pronto para o longo ano de 2014. Com as informações do Verdão, José Paes, para a TV Gazeta. Bom, e rapidinho, Copa do Rei da Espanha, Real Madrid 2, Barcelona 1, Real Madrid campeão e a crise no Barcelona parece não ter fim. Cabeças vão rolar. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Marco Paulo Del Nero comandando a CBF não será bom para o futebol brasileiro, 75% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Amanhã às 6 da tarde a gente está de volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. A CBF perde na Justiça e casa, mantido na Série A. Até daqui a pouco. Boa recuperação para o nosso querido Berdan Catani e parabéns pela declaração do Cittadini. É isso aí, pau neles. Tchau.